Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube. Aqui quem fala é o contador Eduardo. Hoje vamos falar sobre patrimônio, os componentes patrimoniais, o que é um ativo, o que é um passivo e o que é um patrimônio líquido. Vamos também resolver algumas questões para fixar melhor o assunto. Vamos lá? Então pessoal, temos aqui a definição dos componentes patrimoniais. O que são bens? Os bens são os itens avaliados em moeda capazes de satisfazer as necessidades das entidades, sejam elas pessoas físicas ou jurídicas. O que são os direitos? Os direitos são os valores a receber de terceiros que foram gerados por meio das operações das entidades. E o que são as obrigações? As obrigações elas representam as dívidas que a entidade contrata junto a terceiros. Vou citar aqui um exemplo de cada. Um exemplo do que seriam os bens na prática. Seria os veículos utilizados nas as atividades das próprias entidades no dia a dia. Tá? Um exemplo de direito seria as duplicatas a receber de clientes, né? Por exemplo, de uma venda a prazo, que uma determinada entidade fez para um cliente e o cliente parcelou e daí gerou o direito de a entidade receber um valor desse cliente no futuro, ok? E as obrigações? As obrigações ela representam as dívidas, né? O que seriam essas dívidas? Seriam, por exemplo, as duplicatas a pagar de um empréstimo que a empresa contratou em uma instituição financeira. Outro exemplo também de obrigações seriam os próprios fornecedores, né? Por exemplo, se a pessoa comprar uma mercadoria a prazo para comercializar, aí gera uma obrigação de pagar o fornecedor parcelado, ok? Estão aí as definições dos componentes patrimoniais. Agora, vamos ver as definições formais desses componentes, previstas no CPC 00. Preste muita atenção, esse ponto é muito importante para a gente desenrolar o nosso assunto. Ativo. Segundo o CPC 00, o que é um ativo? Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que resulte em futuros benefícios econômicos para a entidade. Essa definição ela possui três termos importantes para que um item seja considerado ativo. É gerar benefícios econômicos futuros, ser controlado pela entidade e ser resultante de um evento ocorrido no passado. Então, para que um item seja considerado ativo, ela tem que cumprir as três condições em conjunto. Sendo assim, nós vamos dar uma analisada nos três termos que eu citei acima: gerar benefícios econômicos futuros, ser resultado de eventos passados e ser controlado pela entidade. Benefício futuro econômico gerado para a entidade, o que é? É a essência de um ativo, ela se refere ao potencial de contribuição, seja direta ou indiretamente, para o fluxo de caixa ou equivalente de caixa da entidade. Conforme destaca o CPC 00, o benefício pode ser sob forma de algo que será convertido em caixa ou que pode reduzir as saídas de caixa. Um exemplo seria a aquisição de equipamento que irá reduzir os custos de produção. Sendo assim, os ativos podem dar origem a benefícios econômicos futuros quando são usados na produção de estoques ou serviços vendidos pela entidade, trocados por outros ativos e usados para reduzir o passivo, e também distribuídos aos proprietários da entidade. Agora vamos um exemplo aqui. Uma empresa que tenha uma duplicata a receber resultante de uma venda a prazo. Caso o cliente esteja falido, esta duplicata é somente um papel sem possibilidade de obter um benefício futuro. Portanto, nessa situação, essa duplicata não é um ativo. Um outro exemplo seria o caso de uma máquina sem nenhuma perspectiva de uso por parte da entidade ou sem possibilidade de vender essa máquina também. Perceba que nesse caso a máquina não pode ser considerada como um ativo porque não há possibilidade de obter nenhum benefício econômico futuro, nem vender e nem utilizar. Por isso ela não é considerada um ativo. Controlados pela entidade.
refere-se ao fato de que o benefício futuro deve ser controlado por uma entidade em particular. Perceba que a definição não utiliza o termo propriedade, desvinculando a parte legal da econômica. Trata-se da essência sobre a forma. O exemplo citado clássico pela doutrina é o arrendamento financeiro, em que os bens pertencem ao arrendador, porém ficam sob o controle do arrendatário, devendo, portanto, ser contabilizado como ativo pelo arrendatário. Resultado de eventos passados. O ativo é resultado de um evento já ocorrido. A presença desse termo evita a inclusão dos denominados ativos contingentes como ativo da entidade. Imagine um imóvel que a empresa ainda não adquiriu. Nesse caso, esse recurso ainda não pode ser considerado um ativo, tendo em vista que ainda não ocorreu a compra do imóvel, mesmo que ele tenha sido aprovado no orçamento. Então, nós devemos levar esses três termos aí para que um item seja considerado como ativo. Ele deve gerar benefício econômico futuro, ser resultado de eventos passados e deve ser também controlado pela entidade. Tá ok? Bem, pessoal, vamos agora à definição de passivo, segundo o CPC 00. Passivo é uma obrigação presente da entidade derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera que resulte em saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos. Assim como no ativo, devemos levar três termos importantes para considerar um passivo. Devemos identificar que seja uma obrigação presente, identificar que sejam resultados de eventos passados e esperar uma liquidação que resulte num desembolso. Certinho? Vamos levar esses três termos para a nossa prova, que aí já vamos matar várias questões nesse sentido, de classificar um passivo. Agora que já sabemos o que é um ativo e também sabemos o que é um passivo, vamos à definição de patrimônio líquido. Patrimônio líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzido todos os seus passivos. Melhor forma de explicar para vocês o que seria o patrimônio líquido é essa. Meus ativos somam R$100, meu passivo, que são minhas obrigações, somam R$50. Como o conceito diz que patrimônio líquido é os ativos depois de deduzidos os passivos, ou seja, os meus bens e direitos deduzidos as minhas obrigações, eu chegaria ao valor do patrimônio líquido, que seria, nesse caso, R$50, ok? Passando isso para o balanço, ficaria aqui, sabemos que é o lado ativo, aqui o lado passivo e aqui o PL. Substituindo por números, o meu ativo é R$100, o meu passivo R$50 e o meu PL R$50. Nesse caso, ficaria assim o nosso balanço. Só para vocês terem uma ideia de como que isso vem sendo cobrado nas provas. Bom, pessoal, conforme estudamos na primeira aula e na aula de hoje, vamos aqui agora resolver algumas questões para fixar bem o assunto. O objeto da contabilidade está presente na única opção correta. Assim como foi estudado na primeira aula, o objeto da contabilidade nada mais nada menos do que o patrimônio, tá? Qualquer outro assunto que diverge da opção patrimônio está incorreto, ok? Sabemos que o patrimônio é composto por ativo, passivo e patrimônio líquido, ou seja, bens, direitos e obrigações, tá ok? Vamos para mais uma questão aqui sobre o ativo. A soma das contas do ativo representa o patrimônio denominado. Letra A, patrimônio bruto. Letra B, alheio. Letra C, líquido. E letra D, próprio.
Vou listar aqui, pessoal, algumas possíveis nomenclaturas que as bancas costumam dar ao nosso ativo. Pode ser capital aplicado, pode vir sendo chamado de capital aplicado, capital investido, recursos, aplicações, desculpa. Aplicações de recursos, tá? Investimentos e patrimônio bruto. Ok? São essas as nomenclaturas que as bancas costumam cobrar. Logo aqui temos na opção A, patrimônio bruto. Essa seria a nossa resposta correta, ok? Alheio não seria, pois trata-se de nomenclatura do passivo. Líquido também não, porque é nomenclatura do patrimônio líquido. E próprio também trata-se de uma nomenclatura dada ao patrimônio líquido, ok? Vamos para mais uma questão. Agora tratando-se de uma classificação da contabilidade. Bom, a questão pede: assinale a alternativa que apresenta a classificação da contabilidade como sendo uma ciência. Conforme nós estudamos na aula anterior sobre o conceito de contabilidade, sabemos que trata-se de uma ciência social, ok? Contabilidade é uma ciência social que estuda e pratica os atos e fatos de uma entidade. Logo, as outras opções que vier diferente disso estão incorretas, ok? Estão tentando te induzir ao erro. Não caia nesse pega-ratão, ok? A opção aqui correta seria a letra B, Ciências Sociais. Certinho? Muito obrigado e até a próxima.